Às vezes o destino usa nossa maior humilhação para nos levar ao encontro do nosso verdadeiro destino. Uma jovem virgem de 19 anos pensava que estava vivendo o dia mais feliz de sua vida, mas descobriria que algumas portas precisam se fechar para que outras, muito mais grandiosas, possam se abrir. Quando achamos que perdemos tudo, pode ser que estejamos prestes a ganhar exatamente aquilo que nossa alma sempre procurou. Antes de começar essa jornada emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para receber histórias tocantes todos os dias. Deixe aqui nos comentários de que cidade você está ouvindo. Vou adorar saber até onde essa narrativa está chegando. E aproveite para dar o like, que nos ajuda muito a continuar trazendo sempre novas histórias. O vestido de noiva branco esvoaçava suavemente com a brisa da tarde, enquanto Marielle Albuquerque caminhava pela nave central da Igreja Matriz de São José, em Araras. 300 convidados se levantaram em reverência, observando a jovem de 19 anos que irradiava uma beleza singela e uma felicidade genuína que parecia iluminar todo o ambiente sagrado. Seus cabelos castanhos estavam cuidadosamente presos em um coque baixo, enfeitado com pequenas flores brancas que sua mãe, Dona Célia, havia colhido no jardim da casa pela manhã. O vestido, simples mas elegante, havia sido costurado com amor por uma costureira local, usando cada centavo que a família Albuquerque conseguiu economizar durante 2 anos de preparativos. Marielle sorria radiante, seus olhos castanhos brilhando de emoção enquanto caminhava ao lado do pai, Senhor. Osvaldo, um homem de estatura mediana e cabelos grisalhos que trabalhava como contador na empresa Moraes em Filhos, havia mais de 20 anos. Ele usava o único terno bom que possuía, passado a ferro com esmero por Dona Célia na noite anterior. A igreja estava decorada com simplicidade e bom gosto. Arranjos de flores brancas e folhagens verdes adornavam os bancos, e velas brancas espalhadas pelo altar criavam uma atmosfera romântica e solene. O perfume suave das flores se misturava com o incenso tradicional, criando uma fragrância que Marielle sabia que lembraria para sempre. No altar, o padre Antônio aguardava com um sorriso paternal. Ele havia batizado Marielle, dado sua primeira comunhão e agora se preparava para oficializar o casamento, que toda a cidade comentava há meses. A união entre a filha do contador mais respeitado da região e Tiago Moraes, filho único do dono da empresa familiar, era vista por todos como um verdadeiro conto de fadas. Mas quando Marielle chegou ao altar, seus olhos procuraram automaticamente por Tiago, e o que viu a fez hesitar. O lugar onde deveria estar seu noivo estava vazio. Um murmúrio baixo começou a se espalhar pelos bancos da igreja. Marielle sentiu seu coração acelerar, mas forçou um sorriso, pensando que talvez Tiago estivesse apenas nervoso e tivesse ido ao banheiro ou algo assim. Afinal, ele sempre foi um jovem sensível e ela sabia que grandes eventos o deixavam ansioso. Padre Antônio se aproximou discretamente e sussurrou algo que ela não conseguiu entender completamente. O sorriso do religioso parecia forçado agora, e ele gesticulava nervosamente com as mãos. "Onde está o Tiago?" Marielle perguntou em voz baixa, ainda segurando firmemente o braço do pai. Sr. Osvaldo olhou ao redor com preocupação crescente. Ele conhecia bem a família Moraes e sabia que eles eram pessoas sérias e pontuais. A ausência do noivo não fazia sentido algum. Foi então que Débora Machado, a melhor amiga de Marielle desde a infância e sua madrinha de casamento, se aproximou do altar com um envelope branco nas mãos. Seu rosto estava pálido e seus olhos evitavam o olhar da noiva. "Marielle", Débora começou, sua voz tremendo visivelmente. "Tiago me pediu para te entregar isto." Marielle pegou o envelope com mãos trêmulas. Seu nome estava escrito na caligrafia familiar de Tiago, mas havia algo diferente na forma como as letras pareciam apressadas e nervosas. Quando abriu a carta, suas pernas quase cederam. As palavras pareciam dançar diante de seus olhos. "Marielle, perdoe-me, mas não posso me casar com você. Débora está esperando um filho meu. Partimos para São Paulo esta manhã para começar uma nova vida juntos. Espero que você encontre alguém que a mereça de verdade. Tiago." O silêncio na igreja era ensurdecedor. Alguns convidados já haviam se levantado, tentando entender o que estava acontecendo.
Outros sussurravam entre si e alguns já sacavam seus telefones celulares. Marielle releu a carta 3 vezes, como se as palavras pudessem magicamente se transformar em algo diferente. A realidade começou a se impor cruelmente. Seu noivo havia fugido com sua melhor amiga, e ela descobria isso no altar, diante de todos que amava e respeitava. Débora se afastou rapidamente, evitando qualquer contato visual. Marielle percebeu então como a cintura da amiga estava ligeiramente mais larga, disfarçada habilmente pelo vestido de madrinha. As lágrimas começaram a brotar dos olhos castanhos da jovem noiva. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas de humilhação profunda. Toda a cidade estava ali, testemunhando sua vergonha. Pessoas que a conheciam desde pequena, vizinhos, colegas de trabalho, familiares distantes. Todos viram o momento em que seus sonhos se despedaçaram publicamente. Sr. Osvaldo tentou abraçar a filha, mas Marielle se afastou instintivamente. A dor era grande demais para ser consolada naquele momento. Dona Célia chorava silenciosamente em um dos bancos da frente, amparada por 2 primas, que vieram de cidades vizinhas especialmente para o casamento. Foi quando alguns convidados mais jovens começaram a sussurrar e apontar discretamente para seus telefones. Marielle percebeu com horror que alguns estavam gravando a cena. Em poucos minutos, sua humilhação estaria sendo compartilhada nas redes sociais como entretenimento cruel. A jovem sentia que ia desmaiar. O vestido de noiva, que minutos antes representava a realização de todos os seus sonhos, agora parecia uma fantasia ridícula. Cada olhar dos convidados queimava sua pele como ferro em brasa. Foi nesse momento que um movimento no fundo da igreja chamou sua atenção. Um homem alto, de cabelos escuros com fios prateados nas têmporas, se levantou silenciosamente de um dos últimos bancos. Ele vestia um terno italiano impecavelmente cortado, e sua postura transmitia uma elegância natural que contrastava com o ambiente tenso da igreja. Marielle nunca havia visto aquele homem antes, mas reconhecia seu tipo. Era claramente alguém de muito dinheiro e prestígio, provavelmente um cliente importante da empresa onde trabalhava, convidado pela família Moraes. O homem começou a caminhar pela nave central da igreja com passos decididos, mas sem pressa. Seus olhos escuros estavam fixos em Marielle, e havia algo em seu olhar que ela não conseguia decifrar completamente. Não era pena, nem curiosidade mórbida como os outros. Era algo mais profundo, como o reconhecimento. Quando chegou ao altar, ele parou diante de Marielle e falou com uma voz grave e segura, tingida por um leve sotaque italiano que tornava suas palavras ainda mais marcantes. Senhorina, permita-me acompanhá-la para fora desta situação. Marielle o olhou nos olhos e viu algo que a tranquilizou inexplicavelmente. Sem saber porquê, estendeu a mão enluvada para ele. O homem a tomou com delicadeza e a guiou em direção à porta lateral da igreja, evitando o olhar curioso dos convidados. Enquanto caminhavam, Marielle podia ouvir o burburinho crescente atrás deles. Pessoas comentando, especulando, alguns ainda gravando com os telefones. Mas, estranhamente, ao lado daquele desconhecido elegante, ela se sentia protegida da curiosidade cruel dos outros. Quando chegaram ao jardim lateral da igreja, longe dos olhares indiscretos, o homem se virou para ela e disse com gentileza: "Meu nome é Giuseppe Benedetti, e acredite-me quando digo que este não é o fim da sua história, mas apenas o fim de um capítulo que não merecia ser escrito." Marielle o olhou com surpresa. O nome Giuseppe Benedetti era conhecido em toda a região. Ele era o proprietário do maior complexo agroindustrial do interior paulista, um homem que havia transformado uma fazenda herdada do pai em um império que empregava milhares de pessoas. "Por que me ajudou?" ela perguntou, sua voz ainda embargada pela emoção. Giuseppe a observou por um momento, como se estivesse vendo algo além da jovem humilhada diante dele. "Porque reconheço a dor nos olhos de alguém que merece muito mais do que recebeu da vida", respondeu ele simplesmente. "E porque acredito que todas as pessoas têm direito a uma segunda chance de serem verdadeiramente felizes." Marielle sentiu que as lágrimas voltavam a brotar, mas agora eram diferentes. Não eram mais lágrimas apenas de dor, mas também de algo que ela não conseguia nomear completamente.
Esperança, talvez. O senhor nem me conhece, ela disse baixinho. É verdade, Giuseppe concordou. Mas conheço a traição. Conheço a sensação de ter nossa confiança pisoteada por aqueles que mais amamos. E sei que isso não define quem somos, mas apenas revela quem eles realmente são. Havia algo na voz dele que fez Marielle perceber que aquelas palavras vinham de experiência pessoal e dolorosa. Venha, ele disse, oferecendo novamente o braço. Deixe-me levá-la para casa. Seus pais devem estar preocupados. Marielle olhou para trás, em direção à igreja onde sua vida havia desmoronado publicamente minutos antes. Depois olhou para o homem que havia aparecido como um anjo da guarda em seu momento mais escuro. Obrigada, Sr. Benedetti, ela sussurrou. Giuseppe, ele corrigiu com um sorriso gentil. E não há nada a agradecer. Às vezes, ajudar alguém é a única forma que temos de ajudar a nós mesmos. Enquanto caminhavam em direção ao carro preto de Giuseppe, uma Mercedes-Benz que aguardava do outro lado da praça, Marielle não podia imaginar que aquele encontro mudaria sua vida de uma forma que nem seus sonhos mais otimistas haviam ousado imaginar. O sol da tarde criava reflexos dourados em seus cabelos castanhos, e mesmo na dor mais profunda, havia algo em Giuseppe Benedetti que fazia Marielle sentir que talvez, apenas talvez, o destino tivesse planos muito maiores para ela do que um casamento comum em uma cidadezinha do interior. A Mercedes-Benz preta deslizava suavemente pelas estradas rurais que cercavam Araras, e Marielle observava pela janela as paisagens que conhecia desde criança, mas que agora pareciam completamente diferentes. Tudo havia mudado em questão de minutos. Sua vida inteira, todos os seus planos, todas as suas certezas, haviam desmoronado como um castelo de areia tocado por uma onda inesperada. Giuseppe dirigia em silêncio respeitoso, permitindo que ela processasse o trauma emocional que havia sofrido. De vez em quando, ele olhava pelo espelho retrovisor para verificar se ela estava bem, mas não fazia perguntas ou tentava forçar qualquer conversação. Marielle ainda vestia o vestido de noiva, e a ironia da situação não passava despercebida. Ali estava ela, trajada para o dia mais feliz de sua vida, sendo levada para casa por um homem que havia conhecido há menos de uma hora, depois de ter sido abandonada no altar pelo homem que amava há 2 anos. Moro na Rua das Acácias, número 215, ela disse baixinho, quebrando o silêncio. É uma casa simples, com portão verde. Giuseppe assentiu, mas não virou em direção ao bairro onde ela morava. Em vez disso, continuou pela estrada principal que levava aos arredores da cidade. Perdão, Marielle disse, sentindo que deveria ter dado melhor as indicações. O senhor passou da rua. Eu sei onde você mora, Marielle, Giuseppe respondeu com gentileza. Mas acredito que neste momento você precisa de um lugar tranquilo para processar tudo o que aconteceu. Sua casa deve estar cheia de pessoas querendo fazer perguntas, dar conselhos ou simplesmente satisfazer a curiosidade. Ela percebeu que ele estava certo. Dona Célia provavelmente já estava em casa, rodeada de vizinhas e parentes que haviam saído da igreja logo após o ocorrido. A última coisa que Marielle queria naquele momento era enfrentar olhares de pena e uma enxurrada de comentários bem-intencionados, mas dolorosos. Para onde estamos indo? Ela perguntou, sem demonstrar medo. Havia algo na presença de Giuseppe que a fazia sentir-se segura, mesmo não o conhecendo. Para a fazenda San Giuseppe, ele respondeu. Fica a 15 minutos da cidade. Lá você poderá ter a tranquilidade necessária para decidir quais serão seus próximos passos. Marielle havia ouvido falar da fazenda de Giuseppe Benedetti durante toda a vida. Era uma propriedade lendária na região, construída por imigrantes italianos no início do século passado e transformada por Giuseppe em um dos empreendimentos agrícolas mais prósperos do estado de São Paulo. Quando passaram pelo portão principal da fazenda, Marielle entendeu por que o lugar era famoso. Uma estrada ladeada por palmeiras imperiais levava a uma sede imponente, uma construção que misturava a elegância italiana com a robustez das casas coloniais brasileiras. Jardins cuidadosamente planejados cercavam a casa principal, com fontes de mármore e canteiros de flores que exalavam perfumes suaves no ar da tarde.
Giuseppe estacionou o carro em frente à entrada principal e contornou o veículo para abrir a porta para Marielle. Ela aceitou sua mão para descer, agradecida pela cortesia em um dia em que havia se sentido tão desrespeitada. Uma mulher de aproximadamente 60 anos apareceu na varanda da casa. Ela tinha cabelos prateados presos em um coque elegante e vestia um vestido discreto de cor azul marinho. Seus olhos, embora gentis, demonstravam a eficiência de alguém acostumada a gerenciar uma casa grande. Senhora Antonieta, Giuseppe chamou. Esta é a senhorina Marielle. Ela precisará de um quarto para descansar e talvez de roupas mais confortáveis. Dona Antonieta desceu os degraus da varanda com agilidade e se aproximou de Marielle com um sorriso maternal. Ela falava português fluentemente, mas com o charme do sotaque italiano que revelava suas origens. Que jovem linda, ela disse, tomando as mãos de Marielle entre as suas. Venha, cara mia, vamos cuidar de você. Marielle olhou para Giuseppe, ainda hesitante. Eu não posso simplesmente impor minha presença aqui. Você não está se impondo, ele interrompeu com firmeza. Está aceitando a hospitalidade de alguém que entende que todos nós, em algum momento da vida, precisamos de um refúgio seguro para curar nossas feridas. Havia algo na forma como ele disse essas palavras que fez Marielle perceber que Giuseppe falava por experiência própria. Ela se perguntou que tipo de feridas um homem aparentemente tão bem-sucedido e poderoso poderia ter sofrido. Dona Antonieta a guiou pelos corredores da casa e Marielle se impressionou com a beleza discreta e o bom gosto que permeavam cada cômodo. As paredes eram decoradas com pinturas de paisagens italianas e brasileiras. Imóveis antigos de madeira escura criavam uma atmosfera de elegância atemporal. Esta será sua suíte, Dona Antonieta disse, abrindo uma porta que revelou um quarto espaçoso e luminoso. As janelas davam para os jardins posteriores da casa, onde rosas vermelhas e brancas criavam um espetáculo de cores e perfumes. O banheiro fica por ali, e procurei algumas roupas que devem servir em você. Sobre a cama de madeira trabalhada, estavam dispostos um vestido simples de algodão azul claro, roupas íntimas ainda com etiquetas e chinelos confortáveis. Como a senhora conseguiu tudo isso tão rapidamente? Marielle perguntou surpresa. Dona Antonieta sorriu com tristeza. Eram da Francesca, a esposa do Giuseppe. Ela faleceu há 10 anos, mas Giuseppe nunca conseguiu se desfazer de suas coisas. Acredito que ela ficaria feliz em saber que estão ajudando alguém em necessidade. O nome da esposa falecida foi mencionado com tanto carinho que Marielle percebeu imediatamente que havia uma história dolorosa por trás da generosidade de Giuseppe. Descanse um pouco, Dona Antonieta continuou. Quando estiver pronta, procure-me na cozinha. Vou preparar algo para você comer. Quando ficou sozinha, Marielle se sentou na beirada da cama e finalmente permitiu que as lágrimas fluíssem livremente. Chorou pela humilhação pública, pela traição de Tiago e Débora, pelos 2 anos de relacionamento que descobriu serem uma mentira, pelos planos de futuro que haviam evaporado em minutos. Mas também chorou por algo mais profundo, a descoberta de que havia sido ingênua demais para perceber sinais que provavelmente estavam ali há meses. Como não havia notado a mudança no comportamento de Tiago? Como não havia percebido que Débora estava estranha ultimamente? Depois de alguns minutos, ela se levantou e foi até a janela. Os jardins da fazenda San Giuseppe se estendiam até onde seus olhos podiam alcançar, e havia uma paz naquela paisagem que começou a acalmar seu coração ferido. Decidiu tomar um banho e trocar de roupa. A água quente do chuveiro lavou não apenas o suor do estresse, mas também simbolicamente o peso da manhã terrível. Quando vestiu o vestido azul claro que havia pertencido a Francesca, Marielle se surpreendeu com o caimento perfeito. Elas deviam ter tido corpos similares. Seguindo as instruções de Dona Antonieta, ela desceu as escadas e encontrou a cozinha da fazenda, um ambiente amplo e acolhedor que combinava a modernidade funcional com o charme rústico das cozinhas tradicionais italianas. O aroma de ervas frescas e algo delicioso cozinhando no forno perfumava o ar. Muito melhor, Dona Antonieta disse, sorrindo ao vê-la. Sente-se, cara mia. Preparei uma sopa de legumes e pão caseiro.
Você precisa se alimentar. Marielle obedeceu e se sentou à mesa de madeira maciça. A comida estava deliciosa, temperada com ervas que ela não sabia identificar, mas que criavam sabores únicos e reconfortantes. Posso fazer uma pergunta? Marielle disse depois de alguns minutos de silêncio. Claro, cara Mia. O Sr. Giuseppe sempre ajuda pessoas desconhecidas dessa forma? Dona Antonieta parou de mexer na panela e se virou para olhar Marielle nos olhos. Giuseppe é um homem bom, mas muito reservado. Ele não costuma trazer pessoas estranhas para casa. Hoje foi diferente. Diferente como? A governanta hesitou por um momento, como se estivesse decidindo o quanto poderia compartilhar. Giuseppe perdeu muito na vida, cara Mia. Sua esposa Francesca e seu filho Lorenzo morreram em um acidente de carro há 10 anos. Desde então, ele se fechou para o mundo. Trabalha muito, cuida dos negócios, mas evita relacionamentos pessoais profundos. Marielle sentiu uma pontada de tristeza pelo homem que havia sido tão gentil com ela. Quando ele a viu hoje na igreja, Dona Antonieta continuou. Algo mudou nele. Não sei explicar exatamente o que, mas foi como se ele reconhecesse alguma coisa em você. Reconhecesse o quê? A dor, talvez. A sensação de ser traído por aqueles em quem mais confiamos. Marielle compreendeu que havia mais nessa história. O que aconteceu exatamente com a esposa dele? Dona Antonieta voltou a mexer na panela, evitando o olhar de Marielle. Essa é uma história que Giuseppe deve contar a você, se e quando se sentir pronto. Não é meu lugar revelá-la. Naquele momento, Giuseppe apareceu na cozinha. Ele havia trocado o terno pela roupa mais casual, uma camisa branca de algodão e calças de linho bege. Mesmo vestido de forma simples, mantinha a elegância natural que Marielle havia notado desde o primeiro momento. Como está se sentindo? Ele perguntou, seu olhar demonstrando preocupação genuína. Melhor, Marielle respondeu honestamente. Obrigada por tudo. Pelo refúgio, pela gentileza, pelas roupas. Giuseppe acenou com a cabeça e se serviu de um café expresso que Dona Antonieta havia preparado. Não há necessidade de agradecimentos. Qualquer pessoa decente teria feito o mesmo. Eu duvido disso, Marielle disse baixinho. A maioria das pessoas teria apenas observado e comentado depois. O senhor se levantou e agiu. Giuseppe a observou por um momento, como se estivesse avaliando alguma coisa. Posso fazer uma pergunta pessoal? Marielle assentiu. Você realmente amava aquele jovem? A pergunta a pegou de surpresa. Ela esperava que ele perguntasse sobre seus planos, sobre o que faria agora, mas não sobre seus sentimentos. Eu pensava que sim, ela respondeu depois de refletir. Mas agora me pergunto se o que eu amava era a ideia de um futuro seguro e feliz, ou se realmente conhecia Tiago como pessoa. Giuseppe assentiu, como se a resposta confirmasse algo que ele havia suspeitado. O amor verdadeiro, ele disse, não é apenas sobre felicidade e segurança. É também sobre conhecer verdadeiramente a pessoa com quem compartilhamos a vida, incluindo suas imperfeições e suas sombras. O senhor fala como alguém que aprendeu isso da forma difícil, Marielle observou. O rosto de Giuseppe se fechou ligeiramente, mas não de forma hostil. Era mais como alguém que havia sido tocado em uma ferida ainda sensível. Todos nós aprendemos algumas lições da forma mais difícil. Ele disse simplesmente. Giuseppe, Dona Antonieta interrompeu o contato. O senhor. Marcos ligou 3 vezes. Disse que precisa falar com você sobre o contrato da exportação. Giuseppe suspirou. Os negócios não param nem nos fins de semana. Ele se virou para Marielle. Preciso lidar com algumas questões do trabalho. Sinta-se à vontade para explorar a propriedade, descansar ou simplesmente fazer o que a fizer sentir melhor. Esta é sua casa enquanto precisar. Depois que ele saiu, Marielle terminou de comer em silêncio, processando tudo o que havia acontecido naquele dia surreal. Algumas horas antes, ela era uma noiva radiante caminhando em direção ao altar. Agora, era uma jovem traída encontrando refúgio na casa de um homem que mal conhecia, mas que havia demonstrado mais gentileza em poucas horas do que seu ex-noivo em 2 anos de relacionamento. Dona Antonieta, ela disse, posso passear pelos jardins? Claro, cara Mia. Só evite a ala leste da casa. Giuseppe mantém alguns cômodos fechados por lá. Marielle saiu para os jardins
e se perdeu entre as alamedas de flores e árvores frutíferas. Havia algo terapêutico na beleza ordenada daquele lugar, como se a perfeição da natureza cuidadosamente cultivada pudesse curar as feridas da alma. Estava caminhando próximo a um lago ornamental quando viu Giuseppe do outro lado, falando ao telefone de forma intensa. Mesmo à distância, ela podia perceber que a conversa não estava sendo fácil. Sem querer invadir sua privacidade, ela se afastou e continuou caminhando. Mas uma pergunta ecoava em sua mente. Que tipo de homem era Giuseppe Benedetti realmente? E por que havia se dado ao trabalho de ajudar uma completa estranha no dia mais difícil de sua vida? Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons dourados e rosados, Marielle teve a estranha sensação de que sua vida havia tomado uma direção completamente inesperada. Não sabia ainda se seria para melhor ou para pior, mas pela primeira vez desde que recebeu a carta de Tiago, sentia uma curiosidade genuína sobre o que o futuro poderia reservar para ela. Os dias que se seguiram ao casamento frustrado passaram como um sonho estranho para Marielle. Ela havia permanecido na fazenda San Giuseppe por uma semana inteira, e Giuseppe nunca mencionou quando ela deveria partir. Na verdade, ele parecia genuinamente satisfeito com sua presença, mesmo que seus encontros fossem breves e sempre cercados por uma cortesia respeitosa. Marielle estabelecera uma rotina tranquila. Acordava cedo, ajudava a Dona Antonieta na cozinha, caminhava pelos jardins, lia alguns dos livros da biblioteca da casa e, nas tardes, sentava-se na varanda para observar Giuseppe coordenando os trabalhos da fazenda. Ele era um homem incansável, sempre verificando plantações, conversando com funcionários, atendendo chamadas de negócios. Naquela manhã de sábado, Marielle estava no jardim de rosas, quando escutou vozes se aproximando. Giuseppe caminhava acompanhado de um homem mais novo, elegantemente vestido, que gesticulava de forma animada enquanto falava. Giuseppe, você precisa considerar seriamente essa proposta, o homem dizia. A empresa italiana está oferecendo uma parceria que pode triplicar nossa exportação de café. Marcos, Giuseppe respondeu com paciência. Já conversamos sobre isso. Não estou interessado em expandir os negócios nesse momento. Marielle reconheceu o nome. Marcos era o sócio minoritário que Giuseppe havia mencionado algumas vezes. Era um homem de aproximadamente 35 anos, com cabelos loiros e um sorriso constante que parecia calculado para agradar. Mas por quê? Marcos insistiu. Você sempre foi ambicioso, sempre quis levar a San Giuseppe ao próximo nível. O que mudou? Giuseppe parou de andar quando notou Marielle entre as roseiras. Bom dia, Marielle. Espero que tenha dormido bem. Bom dia, ela respondeu, sentindo-se ligeiramente constrangida por ter escutado a conversa. Marcos olhou para ela com curiosidade mal disfarçada. Ah, você deve ser a jovem que Giuseppe mencionou. A que passou por aquela situação terrível no casamento. Marielle corou, percebendo que sua história já havia se espalhado até os círculos sociais de Giuseppe. Marcos, Giuseppe disse com um tom de advertência, Marielle é nossa convidada e merece privacidade. Claro, claro, Marcos se apressou em dizer, mas seus olhos continuaram estudando Marielle com interesse. É apenas que toda a cidade está comentando. A coragem de Giuseppe em ajudá-la foi realmente admirável. Giuseppe se aproximou de Marielle e estendeu o braço. Gostaria de me acompanhar até o cafezal. Marcos estava saindo mesmo. Marcos pareceu surpreso com a dispensa pouco sutil, mas se despediu com educação e partiu em direção ao seu carro. Desculpe por isso, Giuseppe disse enquanto caminhavam. Marcos não tem má intenção, mas às vezes não sabe medir as palavras. Não se preocupe, Marielle respondeu. Imagino que minha situação tenha causado comentários. É natural. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos, adentrando a plantação de café que se estendia por hectares. As plantas estavam carregadas de frutos em diferentes estágios de maturação, criando um mar de verdes e vermelhos que se perdia no horizonte. É lindo, Marielle disse, admirando a vista. Meu avô plantou os primeiros pés de café aqui em 1925, Giuseppe contou. Ele chegou da Itália com apenas uma mala e um sonho de criar algo duradouro no Brasil. E conseguiu. Sim,
mas a um custo muito alto. Ele trabalhou até quase morrer de exaustão, e minha avó ficou viúva muito cedo. Meu pai cresceu prometendo nunca cometer os mesmos erros. E cometeu. Giuseppe parou de andar e olhou para ela com uma expressão complexa. Não exatamente os mesmos, mas outros igualmente dolorosos. Marielle percebeu que ele estava se abrindo de uma forma que não havia feito antes. E você? Eu? Giuseppe sorriu com tristeza. Eu cometi erros completamente diferentes. Talvez piores. Eles haviam chegado a uma área elevada da plantação, de onde podiam ver toda a extensão da fazenda. Era uma vista impressionante, mas Marielle estava mais interessada na expressão pensativa no rosto de Giuseppe. Posso perguntar sobre sua esposa? Ela disse com delicadeza. O rosto de Giuseppe se fechou ligeiramente, mas ele não se afastou ou mudou de assunto. O que você gostaria de saber? Dona Antonieta disse que ela faleceu em um acidente de carro. Vocês eram felizes? Giuseppe demorou para responder, e Marielle começou a temer ter ultrapassado algum limite. Eu pensava que éramos, ele disse finalmente, mas descobri após sua morte que havia muitas coisas sobre Francesca que eu não sabia, ou que escolhi não ver. Que tipo de coisas? Giuseppe olhou para o horizonte como se estivesse vendo algo além das plantações. Cartas, encontros secretos. Um relacionamento que ela mantinha há meses antes do acidente. Marielle sentiu seu coração apertar. Então Giuseppe também havia sofrido traição, como ela. Sinto muito, ela disse sinceramente. O que tornou tudo pior, Giuseppe continuou, foi descobrir que Lorenzo talvez não fosse meu filho. A revelação atingiu Marielle como um soco. Ela parou de andar e o olhou com um choque genuíno. Como você descobriu? Encontrei cartas de Francesca para o amante depois do funeral. Cartas que mencionavam dúvidas sobre a paternidade de Lorenzo. Nunca tive coragem de fazer os exames necessários para confirmar. Por quê? Giuseppe se virou para ela e, pela primeira vez, Marielle viu vulnerabilidade real em seus olhos. Porque se Lorenzo não fosse meu filho, eu teria perdido não apenas minha esposa, mas também a única conexão verdadeira que pensava ter com ela. E porque, de qualquer forma, eu o amava como se fosse meu sangue. Marielle sentiu lágrimas brotando em seus olhos. A dor na voz de Giuseppe era palpável, e ela entendeu por que ele havia sido tão compreensivo com sua situação. É por isso que você me ajudou, ela disse. Você reconheceu a dor. Em parte, Giuseppe admitiu. Mas também porque quando a vi naquela igreja, vestida de noiva e sendo humilhada publicamente, tudo o que pude pensar foi que ninguém merecia passar por isso sozinho. Eles voltaram a caminhar em direção à casa, e Marielle se deu conta de que entendia Giuseppe muito melhor agora. Sua gentileza não era apenas cortesia, mas empatia, nascida de experiência dolorosa. Giuseppe, ela disse quando chegaram ao jardim principal, posso fazer uma pergunta que talvez seja impertinente? Pode. Por que você nunca se casou novamente? 10 anos é muito tempo para ficar sozinho. Giuseppe parou próximo à fonte de mármore e se sentou em uma das bordas decorativas. Como você se casa novamente quando perdeu completamente a confiança na sua capacidade de escolher a pessoa certa? Como você abre o coração quando descobriu que o amor que pensava ter vivido era baseado em mentiras? Marielle se sentou ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. Talvez focando no fato de que nem todas as pessoas são iguais. Tiago e Débora me traíram, mas isso não significa que todas as pessoas que eu conhecer no futuro farão o mesmo. É fácil dizer isso, Giuseppe respondeu. Mais difícil acreditar. Eu sei. Até uma semana atrás eu estava completamente apaixonada e confiante no meu futuro. Agora, não sei nem mesmo onde vou morar ou trabalhar. Giuseppe a olhou com interesse. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Isso é muito generoso, mas eu não posso me aproveitar da sua bondade para sempre. Preciso reconstruir minha vida. E se eu dissesse que gostaria que você ficasse? Não por caridade, mas porque sua presença aqui tem sido agradável? Marielle o olhou surpresa. O que você está dizendo? Giuseppe hesitou como se estivesse lutando contra seus próprios instintos de autopreservação. Estou dizendo que há muito tempo não sinto esta casa tão viva quanto ela tem estado esta semana.
Dona Antonieta está mais feliz, os jardins parecem mais coloridos e eu tenho me pegado ansioso para chegar em casa todos os dias. O coração de Marielle acelerou. Havia algo na voz de Giuseppe que sugeria que seus sentimentos estavam evoluindo além da simples hospitalidade. Giuseppe, eu sei que é complicado, ele se apressou em dizer. Você acabou de sair de um relacionamento traumático, e eu sou um homem com 42 anos e muitas cicatrizes emocionais. Mas há algo entre nós que eu não consigo ignorar. Marielle sentiu um turbilhão de emoções. Giuseppe era atraente, gentil, inteligente e havia demonstrado mais cuidado por ela em uma semana do que Tiago em 2 anos. Mas também era verdade que ela mal havia começado a processar sua própria traição. Eu também sinto algo, ela admitiu. Mas tenho medo de estar confundindo gratidão com outras coisas. Giuseppe assentiu compreensivamente. Então, que tal nos darmos tempo? Você fica aqui, se assim desejar, e vemos o que se desenvolve naturalmente. Sem pressão, sem expectativas. E se não der certo? Então pelo menos teremos oferecido uma chance à felicidade. E se não tentarmos, nunca saberemos o que poderia ter sido. Naquele momento, Dona Antonieta apareceu na varanda da casa. Giuseppe, você tem uma ligação importante do escritório. Giuseppe suspirou e se levantou. Os negócios não descansam. Pense no que conversamos, Marielle. Não há pressa para uma resposta. Depois que ele entrou na casa, Marielle ficou sozinha ao lado da fonte, ouvindo o som suave da água e o canto dos pássaros nos jardins. Sua mente estava um turbilhão de pensamentos e emoções conflitantes. Uma semana antes, ela era uma jovem apaixonada prestes a se casar. Agora, estava sendo cortejada pelo homem mais rico e influente da região. Um homem que havia demonstrado profundidade emocional e gentileza genuína. Mas será que estava pronta para abrir seu coração novamente? E será que Giuseppe realmente estava interessado nela, ou estava apenas projetando suas próprias necessidades de companhia em uma pessoa vulnerável? Enquanto o sol da tarde criava sombras dançantes nos jardins da fazenda San Giuseppe, Marielle se deu conta de que sua vida havia se tornado muito mais complicada, mas também potencialmente muito mais interessante do que jamais imaginara possível. Ela olhou para a casa imponente, onde Giuseppe havia desaparecido, e se perguntou que outros segredos aquelas paredes antigas guardavam. E, mais importante, estava preparada para descobrir não apenas os mistérios de Giuseppe, mas também as profundezas de seus próprios sentimentos. O perfume das rosas no ar da tarde parecia sussurrar que algumas descobertas valem todos os riscos, mesmo quando não temos certeza de onde elas nos levarão. 3 semanas haviam se passado desde que Marielle chegara à fazenda San Giuseppe, e ela sentia como se tivesse vivido uma vida inteira nesse período. A dor da traição ainda estava ali, mas havia se tornado mais suportável, como uma cicatriz que ainda dói quando tocada, mas não mais domina cada pensamento. Sua rotina havia evoluído naturalmente. Pela manhã, ajudava Dona Antonieta a cuidar da casa e do jardim de ervas, que a governanta mantinha próximo à cozinha. À tarde, frequentemente acompanhava Giuseppe em seus passeios pela propriedade, aprendendo sobre o cultivo de café, a criação de gado e os diversos projetos ambientais que ele mantinha na fazenda. Era um sábado ensolarado quando Giuseppe apareceu na cozinha, com um sorriso mais animado do que o habitual. Marielle estava ajudando Dona Antonieta a preparar biscoitos de polvilho, uma receita que a governanta havia aprendido com funcionárias brasileiras ao longo dos anos. Tenho uma proposta para vocês duas, Giuseppe anunciou, sentando-se à mesa da cozinha. A festa junina da fazenda será no próximo sábado, e eu gostaria que Marielle me acompanhasse como anfitriã. Marielle quase derrubou a tigela de massa que segurava. Anfitriã? É uma tradição, Dona Antonieta explicou sorrindo. Todo ano, Giuseppe organiza a maior festa junina da região aqui na fazenda. Todos os funcionários, suas famílias e muitas pessoas importantes da cidade participam. Giuseppe assentiu. Normalmente eu mesmo recebo os convidados, mas este ano pensei que seria agradável ter uma companhia. Se você se sentir confortável, é claro. Marielle sentiu uma mistura de excitação e nervosismo.
Ser apresentada publicamente como a acompanhante de Giuseppe seria como fazer uma declaração para toda a sociedade local. Todos saberiam que ela havia superado a humilhação do casamento frustrado e encontrado não apenas refúgio, mas talvez algo muito mais significativo. Eu ficaria honrada, ela respondeu, mas tenho que confessar que nunca organizei uma festa desse porte. Dona Antonieta e eu cuidamos de todos os detalhes, Giuseppe disse. Você apenas precisa estar linda e me ajudar a receber as pessoas. O que acha? Acho que sim, Marielle respondeu, sentindo borboletas no estômago. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de preparativos. Dona Antonieta levou Marielle a uma costureira em Araras para encomendar um vestido típico de festa junina, mas com um toque de elegância que fosse adequado à posição de Giuseppe na sociedade local. O vestido escolhido era lindo, um modelo de algodão azul celeste com detalhes em renda branca, mangas bufantes e uma saia rodada que chegava até os tornozelos. Combinava perfeitamente com os olhos castanhos de Marielle e realçava sua beleza natural de uma forma discreta, mas marcante. Na quinta-feira anterior à festa, Marielle estava na biblioteca da casa quando encontrou algo que mudaria sua percepção sobre a vida de Giuseppe para sempre. Ela procurava um livro de poesia brasileira quando notou que alguns volumes estavam mal encaixados numa das prateleiras superiores. Tentando arrumá-los, acabou derrubando um que estava escondido atrás dos outros. Era um diário encadernado em couro marrom, com as iniciais FB gravadas em dourado na capa. Francesca Benedetti. Marielle ficou paralisada, segurando o diário da esposa falecida de Giuseppe. Sabia que não deveria abri-lo, mas a curiosidade foi mais forte. Talvez encontrasse ali respostas para as perguntas que não tinha coragem de fazer diretamente a Giuseppe. Abriu o diário numa página aleatória e leu. 15 de agosto. Giuseppe trabalhou até tarde novamente. Às vezes me pergunto se ele me ama mais que aos seus negócios. Marco me ligou hoje e conversamos por 2 horas sobre nossos planos. Preciso tomar uma decisão em breve. Marielle sentiu um arrepio. Marco era o amante de Francesca. Ela virou algumas páginas e encontrou outra entrada. 3 de setembro. Não consigo mais esconder. Marco quer que eu deixe Giuseppe e vá com ele para a Itália. Prometeu que cuidará de mim e de Lorenzo. A questão é, Lorenzo realmente pode não ser filho de Giuseppe. As datas não coincidem perfeitamente. Marielle fechou o diário rapidamente, sentindo-se como se estivesse violando algo sagrado. Mas as informações que havia lido criaram mais perguntas do que respostas. Quem era esse Marco? E se Lorenzo realmente não era filho de Giuseppe, o que isso significava? Ela estava guardando o diário de volta quando escutou passos se aproximando. Rapidamente colocou o volume no lugar e fingiu estar procurando outro livro. Encontrou algo interessante? Giuseppe perguntou, aparecendo na porta da biblioteca. Estava procurando aquele livro de Machado de Assis que você mencionou, Marielle respondeu, tentando controlar a voz. Giuseppe se aproximou e pegou um volume das obras completas do escritor. Este aqui, Dom Casmurro, é uma das minhas histórias favoritas. Sobre o quê? Sobre a incerteza do amor e da fidelidade. Sobre como nunca podemos ter certeza absoluta sobre os sentimentos e ações das pessoas que amamos. A ironia da situação atingiu Marielle como uma bofetada. Giuseppe havia escolhido justamente aquela história, justamente aquele tema. Soa pesado, ela comentou. Toda grande literatura é pesada, Giuseppe respondeu, mas também é verdadeira. E às vezes, enfrentar verdades difíceis é a única forma de encontrar paz. Marielle se perguntou se ele sabia sobre o diário, se havia alguma mensagem subliminar em suas palavras. Giuseppe, ela começou hesitante, você já pensou em investigar mais sobre o que aconteceu com Francesca? Giuseppe a olhou com atenção. Por que pergunta? Só penso que às vezes não saber toda a verdade pode ser mais doloroso que conhecê-la completamente. Giuseppe se sentou numa das poltronas de couro da biblioteca. Há 10 anos eu teria concordado com você, mas aprendi que algumas verdades não mudam o passado, apenas tornam o presente mais difícil de suportar. E se a verdade pudesse libertá-lo? Giuseppe a olhou intensamente. Marielle, há algo específico que você gostaria de saber? Ela hesitou.
Deveria contar sobre o diário? Deveria compartilhar o que havia descoberto? Só acho que você merece paz, ela disse finalmente. E às vezes, a paz vem do conhecimento completo, não da ignorância. Giuseppe se levantou e caminhou até a janela que dava para os jardins. Talvez você esteja certa. Talvez tenha chegado a hora de enfrentar algumas verdades que venho evitando. Naquele momento, Dona Antonieta apareceu na biblioteca. Giuseppe, o Sr. Marcos está aqui. Diz que precisa falar com você urgentemente sobre a festa de sábado. Giuseppe suspirou. Diga a ele que já vou. Ele se virou para Marielle. Continuamos nossa conversa depois? Claro, ela respondeu, mas seu coração estava acelerado. A coincidência de Marcos aparecer justamente quando estavam falando sobre o passado de Giuseppe a deixou inquieta. Depois que Giuseppe saiu, Marielle voltou ao diário de Francesca. Desta vez, procurou entradas mais específicas sobre Marco e encontrou algo que a deixou completamente chocada. 20 de setembro. Marco confirmou que tem parentesco com Marcos, o sócio de Giuseppe. Na verdade, são irmãos. Marcos conseguiu o emprego na empresa por influência de Marco, que queria alguém de confiança próximo ao Giuseppe. Nosso plano está funcionando perfeitamente. Marielle releu a passagem várias vezes, tentando processar a informação. Marcos, o sócio atual de Giuseppe, era irmão do amante de Francesca. E aparentemente havia um plano sendo executado. Ela continuou lendo e encontrou a última entrada do diário, datada do dia anterior ao acidente. 25 de setembro. Hoje é o dia. Marco está me esperando na estrada para Santa Bárbara. Vamos fugir juntos e levar Lorenzo. Giuseppe nunca saberá a verdade sobre a paternidade. Marcos prometeu que cuidará dos negócios e, quando o tempo passar, dividiremos todo o patrimônio entre nós. Giuseppe nunca suspeitará que seu próprio sócio estava envolvido no plano. Marielle sentiu náusea. O que havia descoberto era muito pior do que uma simples traição conjugal. Era uma conspiração para destruir Giuseppe financeira e emocionalmente. Ela fechou o diário e o guardou cuidadosamente no lugar. Sua mente estava em turbilhão, tentando decidir o que fazer com essas informações. Deveria contar a Giuseppe imediatamente? Deveria investigar mais primeiro? Caminhando até a janela, ela viu Giuseppe e Marcos conversando próximo aos estábulos. Marcos gesticulava animadamente, e Giuseppe parecia estar concordando com alguma coisa. Marielle percebeu que Giuseppe estava em perigo, rodeado por alguém que havia traído sua confiança de forma calculada há 10 anos. Que agora, véspera da festa junina onde ela seria apresentada publicamente ao lado dele, sentia o peso da responsabilidade de proteger o homem que havia sido tão gentil com ela. Mas como convencer Giuseppe da traição de alguém em quem ele confiava há tanto tempo? Como explicar que havia encontrado o diário sem parecer que estava invadindo sua privacidade? Enquanto observava os dois homens conversando, Marielle tomou uma decisão. Encontraria uma forma de revelar a verdade a Giuseppe, mesmo que isso significasse arriscar a felicidade que haviam começado a construir juntos. A festa junina seria em 2 dias, e ela tinha a estranha sensação de que seria uma noite que mudaria tudo. Para melhor ou para pior, a verdade precisava vir à tona. Do lado de fora, o sol da tarde dourava os campos de café, mas Marielle sentia como se uma tempestade estivesse se aproximando. E desta vez, ela não seria apenas uma vítima dos planos cruéis de outras pessoas. Desta vez, ela lutaria para proteger quem amava. O sábado da festa junina amanheceu com um céu limpo e um sol dourado, que prometia uma noite perfeita. Marielle acordou cedo com o estômago embrulhado de nervosismo, não apenas pela festa, mas pelo peso das informações que havia descoberto no diário de Francesca. Durante os 2 dias anteriores, ela havia tentado encontrar o momento certo para conversar com Giuseppe sobre suas descobertas, mas não conseguia imaginar como começar uma conversa tão delicada. A fazenda havia sido transformada em um verdadeiro arraial. Bandeirinhas coloridas se estendiam entre as árvores, criando um teto festivo sobre toda a área onde aconteceria a celebração. Um palco havia sido montado para apresentações de quadrilha e música ao vivo, e barracas de comidas típicas estavam distribuídas estrategicamente pelos jardins.
Dona Antonieta corria de um lado para o outro, supervisionando os últimos detalhes. Cara Mia, ela disse para Marielle, você precisa começar a se arrumar. Os primeiros convidados chegam em 2 horas. Marielle subiu para o quarto que havia se tornado seu lar temporário. O vestido azul celeste estava cuidadosamente estendido sobre a cama, acompanhado de sapatos baixos confortáveis e acessórios simples, mas elegantes, que Dona Antonieta havia ajudado a escolher. Enquanto se vestia, ela ensaiava mentalmente como contaria a Giuseppe sobre o diário. Talvez pudesse puxar o assunto durante a festa, encontrando um momento privado entre as comemorações. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Entre, ela disse, esperando ver Dona Antonieta. Para sua surpresa, Giuseppe apareceu na porta, impecavelmente vestido com trajes típicos, uma camisa xadrez azul e branca, suspensórios de couro e chapéu de palha. Ele estava irreconhecível do empresário sério que ela conhecera, parecendo mais jovem e descontraído. Você está linda, ele disse, seus olhos admirando o vestido que realçava perfeitamente a beleza natural de Marielle. Obrigada. Você também está muito bonito, ela respondeu, sentindo o rosto corar. Giuseppe se aproximou e pegou suas mãos com delicadeza. Marielle, antes que a festa comece e estejamos rodeados de pessoas, quero que saiba o quanto sua presença aqui tem significado para mim. Giuseppe, deixe-me terminar, por favor. Durante 10 anos, vivi como um homem morto em vida. Trabalhava, cuidava dos negócios, cumpria minhas obrigações sociais, mas não sentia verdadeira alegria por nada. Você trouxe luz de volta à minha vida de uma forma que eu não pensava mais ser possível. O coração de Marielle acelerou. Giuseppe estava claramente se declarando, mas ela sabia que precisava contar sobre o diário antes que seu relacionamento evoluísse ainda mais. Giuseppe, há algo que preciso te contar. Depois da festa, ele interrompeu com um sorriso. Esta noite é para celebrarmos. Amanhã conversamos sobre qualquer coisa séria que tenha em mente. Antes que Marielle pudesse insistir, Giuseppe depositou um beijo suave em sua testa e saiu do quarto, deixando-a ainda mais nervosa e confusa. A festa começou ao entardecer, e Marielle se impressionou com a quantidade de pessoas que compareceram. Funcionários da fazenda com suas famílias, empresários da região, políticos locais e até mesmo pessoas que ela reconheceu da cidade de Araras estavam presentes. Giuseppe a apresentava a todos como minha querida amiga Marielle. Mas a forma como ele dizia essas palavras e como mantinha a mão no braço dela não deixava dúvidas sobre a natureza de seu relacionamento para ninguém. As reações variavam. Alguns convidados pareciam genuinamente felizes de ver Giuseppe acompanhado após tantos anos de solidão. Outros observavam com curiosidade mal disfarçada, claramente tentando encaixar a história da jovem abandonada no altar com sua presença ao lado do homem mais rico da região. Marielle, uma voz familiar a fez se virar rapidamente. Para seu espanto e horror, Tiago Moraes estava ali acompanhado de Débora, que exibia uma barriga já bem visível de grávida. O que vocês estão fazendo aqui? Marielle perguntou, sentindo Giuseppe se aproximar protetivamente. Meu pai foi convidado pelo senhor Benedetti, Tiago respondeu, parecendo desconfortável, mas determinado. Marielle, preciso falar com você, por favor. Giuseppe se colocou ligeiramente à frente de Marielle. Creio que a senhorita já deixou claro que não deseja contato com vocês. Com todo respeito, senhor Benedetti, Tiago disse, mas este é um assunto entre mim e Marielle. Não há assunto algum entre nós, Marielle respondeu firmemente. Você fez sua escolha no altar da igreja. Foi um erro, Tiago insistiu. Marielle, descobri coisas sobre Débora que mudaram tudo. Ela me enganou sobre a gravidez, sobre muitas coisas. Débora, que estava quieta até então, explodiu. Como você ousa dizer isso? Você me procurou, você que quis fugir do casamento. Porque você me disse que estava grávida de 3 meses, Tiago revidou. Mas ontem descobri que você está grávida de apenas 6 semanas. A discussão estava chamando a atenção dos outros convidados, e Giuseppe decisivamente interferiu. Creio que este não é o local nem o momento para essa conversa, ele disse com autoridade. Peço que respeitem nossa festa e nossa hospitalidade. Marielle,
Tiago fez mais uma tentativa. Só me dê 5 minutos para explicar. Descobri que alguém estava pagando Débora para sabotear nosso casamento. Essa revelação fez Marielle parar. O que você disse? Alguém deu dinheiro para Débora criar uma situação que impedisse nosso casamento. Ela confessou ontem depois que descobri sobre o tempo real da gravidez. Marielle olhou para Giuseppe, que parecia tão surpreso quanto ela. Uma suspeita terrível começou a formar em sua mente, conectando-se com o que havia lido no diário de Francesca. Quem? Ela perguntou a Tiago. Ela não quis dizer o nome, mas posso descobrir se você me der uma chance de... Chega, Giuseppe interrompeu. Esta conversa termina aqui. Marielle, você não precisa ouvir mais isso. Mas Marielle estava olhando fixamente para Marcos, que havia aparecido durante a discussão, e observava a cena com uma expressão estranha no rosto. Quando seus olhares se encontraram, ela viu algo que a fez ter certeza de suas suspeitas. Giuseppe, ela disse baixinho, preciso falar com você. Agora. Marielle, não se deixe abalar por... É sobre Marcos, ela interrompeu, olhando diretamente para o sócio de Giuseppe. É sobre coisas que descobri no diário de Francesca. O rosto de Giuseppe empalideceu, e Marcos deu um passo para trás, como se tivesse sido atingido. Do que está falando? Giuseppe perguntou. Marcos. Marielle disse alto o suficiente para que ele ouvisse. Você conhece alguém chamado Marco? Talvez um irmão? Marcos tentou manter a compostura, mas Marielle viu o pânico em seus olhos. Giuseppe olhou de Marielle para Marcos, claramente tentando entender o que estava acontecendo. Giuseppe, Marielle continuou, preciso te contar o que descobri. Marcos não é quem você pensa que é. A festa continuava ao redor deles, com música e risadas, mas um círculo de tensão havia se formado em torno do pequeno grupo. Convidados próximos começavam a notar que algo estava errado. Marcos finalmente falou. Marielle, acho que você está confundindo as coisas. Não estou confundindo nada, ela replicou. Encontrei o diário de Francesca. Sei sobre Marco. Sei sobre o plano, sei sobre tudo. Giuseppe ficou completamente imóvel por um momento. Depois, com voz controlada, mas perigosa, ele disse. Marcos, creio que devemos conversar em particular. Giuseppe, Marcos tentou. Seja lá o que ela leu, você precisa entender que... Agora, Giuseppe interrompeu, sua voz carregada de autoridade. Tiago e Débora, percebendo que haviam se metido em algo muito maior do que uma simples reconciliação, começaram a se afastar discretamente. Giuseppe se virou para Marielle. Você tem certeza do que está dizendo? Tenho, ela respondeu. E posso provar. Então venha comigo, Marcos, você também. Os três se dirigiram à casa principal, deixando a festa acontecendo normalmente nos jardins. Marielle sentia que estava prestes a abrir uma caixa de Pandora, que mudaria a vida de Giuseppe para sempre. Quando chegaram à biblioteca, Giuseppe se virou para ela. Mostre-me. Marielle foi diretamente à estante onde havia encontrado o diário e o retirou de seu esconderijo. As mãos tremiam ligeiramente quando ela o entregou a Giuseppe. Giuseppe abriu o diário numa página aleatória e leu em silêncio. Seu rosto foi gradualmente perdendo a cor. Depois de alguns minutos, ele olhou para Marcos com uma expressão que Marielle nunca havia visto antes. Marco é seu irmão, Giuseppe disse. Não era uma pergunta. Marcos baixou a cabeça. Giuseppe, 10 anos, Giuseppe continuou, sua voz ficando cada vez mais baixa e perigosa. 10 anos você esteve ao meu lado, fingindo ser meu amigo, meu sócio, enquanto sabia exatamente o que aconteceu com minha esposa e meu filho. Não foi assim. Não foi assim? Giuseppe explodiu, sua compostura finalmente se quebrando. Você ajudou a planejar a destruição da minha família. Marielle observava a cena com o coração partido. Giuseppe estava descobrindo que havia sido traído não apenas pela esposa, mas também pelo homem em quem mais confiava nos negócios. Marcos tentou uma última vez. Giuseppe, meu irmão morreu no acidente junto com Francesca. Eu perdi tanto quanto você. Você perdeu? Giuseppe riu amargamente. Você perdeu enquanto ficou aqui ao meu lado, consolando-me, ajudando-me a superar a tragédia, sabendo que foi cúmplice dela? Eu sinto muito, mas com o tempo passou a ser verdade. Eu realmente me importo com você.
Giuseppe fechou o diário e o colocou sobre a mesa. Saia da minha casa. Saia da minha empresa. E nunca mais apareça na minha frente. Giuseppe não pode simplesmente... Posso e estou fazendo. Segunda-feira de manhã quero você fora de tudo que me pertence. Marcos olhou para Marielle com raiva. Espero que você esteja feliz. Destruiu uma parceria de 10 anos. Uma parceria baseada em mentiras, Marielle respondeu com firmeza. Depois que Marcos saiu da biblioteca, Giuseppe se sentou numa das poltronas com a cabeça entre as mãos. Marielle se aproximou hesitante. Giuseppe, sinto muito. Sei que deve ser doloroso descobrir. Obrigado, ele disse simplesmente, por ter tido a coragem de me contar a verdade. Eu queria te contar antes, mas não sabia como. Giuseppe a olhou nos olhos. Agora entendo por que você apareceu na minha vida, Marielle. Não foi apenas coincidência. Você veio para me libertar dos fantasmas do passado. Do lado de fora, a festa continuava, e eles podiam ouvir música e vozes alegres. Mas ali na biblioteca, duas pessoas que haviam sofrido traições profundas finalmente encontraram alguém em quem podiam confiar completamente. Giuseppe se levantou e tomou as mãos de Marielle. Marielle, depois de tudo que aconteceu esta noite, preciso te dizer algo que não posso mais guardar para mim. Ela o olhou nos olhos, vendo uma vulnerabilidade e uma determinação que não havia notado antes. Eu te amo, ele disse simplesmente. E sei que pode parecer cedo demais, mas não quero passar mais um dia sem que você saiba disso. A declaração de Giuseppe ecoou pela biblioteca silenciosa como um sino tocando em uma catedral vazia. Marielle sentiu seu coração acelerar de forma descontrolada, olhando nos olhos do homem que havia se tornado muito mais que um refúgio em sua vida. Giuseppe, ela começou, sua voz embargada pela emoção. Você não precisa responder agora, ele se apressou em dizer. Sei que tudo isso é muito intenso, especialmente depois do que acabamos de descobrir sobre Marcos. Marielle deu um passo em direção a ele. Mas eu quero responder. Porque eu também te amo. As palavras saíram de sua boca com uma naturalidade que a surpreendeu. Durante as últimas semanas, ela havia tentado convencer a si mesma de que seus sentimentos por Giuseppe eram apenas gratidão e confusão emocional após a traição de Tiago. Mas agora, vendo a vulnerabilidade em seus olhos e a forma como ele havia lidado com as revelações sobre seu passado, ela sabia que o que sentia era muito mais profundo. Giuseppe a envolveu em seus braços e a beijou com uma ternura que contrastava com a intensidade do momento que haviam acabado de viver. Era um beijo de promessa, de recomeço, de duas pessoas feridas que decidiam apostar na possibilidade de serem felizes novamente. Quando se separaram, Giuseppe encostou a testa na dela. Então começamos de novo? Oficialmente? Começamos, Marielle confirmou, sorrindo através das lágrimas que escorriam por seu rosto. Do lado de fora, a festa junina continuava em pleno vigor e Giuseppe e Marielle decidiram voltar para os jardins como um casal oficialmente assumido. A ausência deles havia sido notada por alguns convidados, mas a volta de braços dados não deixou dúvidas sobre o que havia acontecido. Dona Antonieta se aproximou com um sorriso radioso. Finalmente, ela murmurou em italiano para Giuseppe, que riu e traduziu para Marielle que a governanta havia dito que já era hora. A festa se estendeu pela madrugada, mas Giuseppe e Marielle se retiraram por volta da meia-noite. Eles caminharam pelos jardins iluminados pelas luzes da festa, conversando sobre o futuro com uma esperança que nenhum dos dois sentia há muito tempo. As semanas que se seguiram foram como um conto de fadas. Giuseppe demitiu Marcos oficialmente e assumiu pessoalmente todas as responsabilidades da empresa, trabalhando com mais energia do que havia demonstrado em anos. Marielle se dividiu entre ajudá-lo nos negócios, onde descobriu um talento natural para organização e relacionamento com funcionários, e seus próprios projetos pessoais. Foi numa manhã ensolarada de terça-feira, quase 2 meses após a festa junina, que Marielle recebeu uma carta que mudaria tudo novamente. Correspondência para a senhora. Dona Antonieta anunciou, entregando a Marielle um envelope oficial com o logo da Universidade de São Paulo.
Marielle havia se esquecido completamente do processo seletivo para o qual havia se inscrito meses atrás, ainda quando estava noiva de Tiago, e sonhava com uma vida completamente diferente. Era um programa de bolsa integral para estudos em administração de empresas, algo que ela havia feito quase por brincadeira, sem acreditar que teria chances. Com mãos trêmulas, ela abriu o envelope e leu a carta 1, 2, 3 vezes antes que as palavras fizessem sentido em sua mente. Havia sido aceita. Bolsa integral. Início das aulas em março, dali a apenas 6 meses. Boas notícias? Dona Antonieta perguntou, notando a expressão confusa no rosto de Marielle. Eu não sei, Marielle respondeu honestamente. Giuseppe escolheu aquele exato momento para entrar na cozinha, radiante, após uma ligação de negócios bem-sucedida. Qual é a cara de enterro? Ele perguntou, beijando a testa de Marielle antes de notar a carta em suas mãos. O que é isso? Uma bolsa de estudos, em São Paulo, Universidade de São Paulo. O sorriso desapareceu do rosto de Giuseppe. Quando? Março. Eles se olharam em silêncio e Marielle podia ver os pensamentos se processando na mente dele. Ela também estava lutando com emoções contraditórias. Por um lado, era a oportunidade de sua vida. Estudar numa das melhores universidades do país, formar-se em uma área que realmente a interessava, construir um futuro profissional sólido e independente. Por outro lado, significava deixar Giuseppe justamente quando seu relacionamento finalmente havia se concretizado, quando finalmente haviam encontrado felicidade depois de tanto sofrimento. É uma oportunidade incrível, Giuseppe disse finalmente, mas sua voz não soava convincente. É, Marielle concordou. Você precisa aceitar. Preciso? Giuseppe se virou para olhar pela janela, sua postura tensa revelando o conflito interno que estava vivendo. Marielle, você tem 19 anos, tem a vida inteira pela frente. Não pode abrir mão de sua educação por causa de um relacionamento. Mesmo que seja um relacionamento com alguém que amo, Giuseppe se virou para ela, e Marielle viu dor genuína em seus olhos. Especialmente se for com alguém que você ama. Porque se me ama de verdade, não pode correr o risco de se arrepender futuramente de ter aberto mão de seus sonhos por minha causa. E se eu disser que você é meu sonho agora? Giuseppe se aproximou e tomou suas mãos. Então eu vou te pedir para sonhar maior. Para sonhar com uma vida onde você seja uma mulher realizada profissionalmente e pessoalmente. Marielle sentiu as lágrimas começarem a brotar. Você está me dispensando? Estou te dizendo que se você decidir ir, eu vou te esperar. E se decidir ficar, vou me sentir culpado pelo resto da vida. Essa não é exatamente uma escolha, Giuseppe. É a única escolha que posso te dar sem ser egoísta. Naquela tarde, Marielle caminhou sozinha pelos cafezais da fazenda, tentando organizar seus pensamentos. Sabia que Giuseppe estava certo sobre a importância da educação, mas também sabia que o que eles tinham era especial e raro. Estava perdida em seus pensamentos quando viu um carro desconhecido se aproximando da casa principal. Era uma BMW preta, elegante e cara, conduzida por uma mulher que ela não reconheceu. A mulher que saiu do carro era impressionante. Aproximadamente 40 anos, cabelos loiros perfeitamente arrumados, roupas claramente europeias e uma postura que gritava sofisticação e dinheiro. Ela olhou ao redor da propriedade com o olhar avaliativo de alguém habituada a possuir coisas caras. Marielle se aproximou discretamente, curiosa sobre quem seria a visitante inesperada. «Buongiorno», a mulher disse para Dona Antonieta, que havia aparecido na varanda. «Sono Angela Rossi. Ho un appuntamento com Giuseppe Benedetti». Marielle não falava italiano, mas entendeu o suficiente para saber que a mulher se chamava Angela Rossi e tinha um encontro marcado com Giuseppe. Giuseppe apareceu na varanda, vestindo um terno que Marielle não havia visto antes, claramente preparado para aquela reunião. «Angela», ele disse, descendo as escadas para cumprimentá-la. «Bem-vinda ao Brasil». Angela sorriu, mas foi um sorriso calculado, do tipo que Marielle havia aprendido a desconfiar após sua experiência com Débora. «Giuseppe, que lugar maravilhoso. Agora entendo por que você nunca mais quis voltar para a Itália». Eles conversavam em inglês,
provavelmente para facilitar a comunicação, e Marielle conseguia entender perfeitamente. Venha, vamos conversar no escritório, Giuseppe disse, guiando Angela para dentro da casa. Marielle ficou onde estava, um mal-estar crescendo em seu peito. Quem era essa mulher? Por que Giuseppe não havia mencionado que ela viria? E por que estava vestido de forma tão formal para recebê-la? Ela voltou para a casa e encontrou Dona Antonieta na cozinha, claramente agitada. Dona Antonieta, quem é aquela mulher? A governanta hesitou antes de responder. É uma empresária italiana. Giuseppe disse que ela tem uma proposta de negócios para ele. Que tipo de proposta? Não sei, cara mia, mas ela pediu para ficar hospedada aqui na fazenda por alguns dias enquanto negocia. O coração de Marielle disparou. A mulher ficaria na fazenda? No mesmo lugar onde ela e Giuseppe haviam construído sua felicidade? Giuseppe concordou? Concordou. Ela está no quarto de hóspedes da ala norte. Marielle sentiu uma pontada de ciúme que não esperava. Não conhecia Angela Rossi, mas havia algo na forma como a mulher olhara para Giuseppe, uma familiaridade que sugeria que eles se conheciam há mais tempo do que uma simples proposta de negócios justificaria. Durante o jantar, Angela se juntou a eles, dominando a conversa com histórias sobre o mercado europeu, oportunidades de exportação e parcerias internacionais. Ela falava com propriedade sobre negócios, demonstrando conhecimento profundo sobre a indústria agrícola. Giuseppe parecia genuinamente interessado em suas propostas, fazendo perguntas técnicas e demonstrando entusiasmo que Marielle não via há semanas. E quanto ao mercado italiano especificamente? Giuseppe perguntou. Giuseppe, você precisa vir comigo para Milão. Pessoalmente. Há pessoas que você precisa conhecer, contratos que só podem ser fechados presencialmente. Angela disse isso olhando diretamente para Giuseppe, como se Marielle não estivesse sentada à mesa. Não sei se posso me ausentar da fazenda neste momento, Giuseppe respondeu. Bobagem, Angela riu. Um homem de seus negócios pode se permitir uma viagem de 2 semanas à Itália, especialmente considerando os lucros que essa parceria pode gerar. Marielle observava a interação em silêncio, sentindo-se cada vez mais como uma intrusa em uma conversa entre 2 empresários de nível internacional. Marielle, Angela se virou para ela finalmente. Giuseppe me contou que você está considerando estudar em São Paulo. Que decisão inteligente para uma jovem de sua idade. A forma como ela disse jovem fez Marielle se sentir como uma criança sendo dispensada da mesa dos adultos. Sim, é uma oportunidade importante, Marielle respondeu mantendo a compostura. Educação é fundamental, Angela continuou, especialmente para mulheres jovens que precisam construir suas próprias vidas. Giuseppe sempre foi muito sábio em seus conselhos. A implicação estava clara. Giuseppe havia discutido a situação de Marielle com Angela, uma completa estranha, e provavelmente havia concordado que ela deveria partir para São Paulo. Após o jantar, Giuseppe acompanhou Angela até o quarto de hóspedes, e Marielle se retirou para seus próprios aposentos, sentindo-se mais confusa do que nunca. Estava deitada na cama, tentando processar todos os acontecimentos do dia, quando ouviu vozes baixas no jardim. Aproximou-se da janela e viu Giuseppe e Angela caminhando pela alameda principal, conversando de forma intensa. Não conseguia escutar o que diziam, mas a linguagem corporal dos dois sugeria uma intimidade que fez seu estômago se apertar. Marielle se afastou da janela, decidindo que não queria ver mais. Tinha a carta da universidade sobre a mesa de cabeceira, e pela primeira vez, começou a considerar seriamente a possibilidade de aceitar a bolsa. Talvez Giuseppe estivesse certo. Talvez ela fosse jovem demais para saber o que realmente queria da vida. E talvez, apenas talvez, ele estivesse percebendo que também preferia uma mulher mais madura, mais sofisticada, mais adequada ao seu mundo de negócios internacionais. Enquanto observava a lua cheia através da janela, Marielle tomou uma decisão que mudaria o curso de sua história mais uma vez. No dia seguinte, ligaria para a universidade para confirmar sua vaga. Afinal, como Giuseppe havia dito, ela tinha a vida inteira pela frente, e talvez fosse hora de começar a vivê-la longe da proteção e do conforto da fazenda San Giuseppe. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e fria,
como se o clima quisesse refletir o estado de espírito de Marielle. Ela acordou com uma determinação que havia se consolidado durante a noite mal dormida. Ligaria para a universidade e confirmaria sua vaga no curso de administração de empresas. Desceu para a cozinha e encontrou Dona Antonieta preparando o café da manhã com uma expressão preocupada no rosto. Giuseppe saiu cedo com a Ângela para visitar outras propriedades da região, a governanta informou. Disse que voltam apenas no final da tarde. Marielle assentiu, tentando esconder o aperto que sentiu no peito. Giuseppe não havia nem se despedido dela ou explicado os planos para o dia. Dona Antonieta, posso usar o telefone do escritório? Claro, cara Mia. Está tudo bem? Preciso resolver algumas questões sobre meus estudos. A ligação para a universidade foi rápida e definitiva. Marielle confirmou sua vaga, solicitou informações sobre moradia estudantil e definiu que chegaria a São Paulo na primeira semana de março. Restavam exatamente 4 meses para se preparar para sua nova vida. Quando desligou o telefone, sentiu uma mistura estranha de alívio e tristeza. Havia tomado uma decisão que sabia ser a correta do ponto de vista racional, mas que partia seu coração em pedaços. Passou o dia organizando seus poucos pertences e ajudando Dona Antonieta com as tarefas domésticas, tentando não pensar no vazio que sentiu quando percebeu que Giuseppe não tentara dissuadi-la de sua decisão de estudar. Na verdade, parecia quase aliviado com a perspectiva de sua partida. Giuseppe e Ângela retornaram ao entardecer, animados e falando em italiano sobre números de exportação e contratos. Eles pareciam 2 velhos amigos que haviam se reconectado após anos de separação. Durante o jantar, Ângela dominou novamente a conversa, desta vez focando em Giuseppe. Giuseppe, você realmente deveria considerar expandir para o mercado europeu. Ela insistia. Com sua experiência e minha rede de contatos, poderíamos criar algo extraordinário. É tentador, Giuseppe admitiu. Especialmente agora que... agora que algumas coisas em minha vida estão mudando. Marielle sabia que ele se referia indiretamente à sua partida para São Paulo, mas a forma casual como havia mencionado a fez sentir como se fosse apenas um detalhe administrativo sendo resolvido. Aliás, Giuseppe se virou para ela. Como foi sua ligação para a universidade? Confirmei minha vaga. Vou para São Paulo no início de março. Ângela sorriu com satisfação mal disfarçada. Que maravilhoso! Giuseppe, você deve estar muito orgulhoso. Apoiar o crescimento educacional de uma jovem é um gesto muito nobre. A forma como Ângela falava sobre ela, como se fosse uma protegida de caridade de Giuseppe, a deixou furiosa, mas Marielle manteve a compostura. Giuseppe sempre me incentivou a buscar meus próprios objetivos. Ela respondeu diplomaticamente. É claro. Homens sábios sempre sabem a importância de cada pessoa seguir seu próprio caminho, Ângela concordou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Após o jantar, Marielle se retirou cedo, alegando cansaço. Na verdade, não suportava mais observar a interação entre Giuseppe e Ângela, que parecia cada vez mais íntima e natural. No dia seguinte, Giuseppe anunciou durante o café da manhã que levaria Ângela a São Paulo para que ela conhecesse alguns contatos comerciais na capital. Ficaremos 2 dias, ele informou. Ângela quer conhecer melhor o mercado brasileiro antes de finalizar nossas propostas de parceria. Claro, Marielle respondeu, tentando soar indiferente. Você gostaria de vir conosco? Giuseppe perguntou. Poderia aproveitar para conhecer a cidade onde vai estudar. A oferta parecia educada, mas forçada, como algo que ele sentia obrigação de fazer. Obrigada, mas prefiro ficar aqui. Tenho algumas coisas para organizar. Giuseppe assentiu, e Marielle teve certeza de que ele pareceu aliviado com sua recusa. Depois que eles partiram, a fazenda ficou estranhamente silenciosa. Marielle passou o tempo caminhando pelos lugares que haviam se tornado especiais para ela. O cafezal onde Giuseppe havia se aberto sobre seu passado, a biblioteca onde havia descoberto a verdade sobre Francesca, os jardins onde ele havia se declarado. Foi caminhando pela ala norte da casa, onde ficavam os quartos de hóspedes, que ela notou que a porta do quarto de Ângela estava entreaberta. Uma brisa havia espalhado alguns papéis pelo chão, e Marielle se aproximou para recolhê-los. Não pretendia bisbilhotar,
Mas quando se abaixou para pegar os documentos, não pôde evitar notar que eram contratos em italiano. Sua curiosidade venceu, e ela deu uma olhada rápida. Embora não entendesse a linguagem jurídica italiana, conseguiu identificar números impressionantes e o nome Benedetti repetido diversas vezes. Havia também um documento que parecia ser uma certidão de nascimento, com o nome Marco Rossi, claramente visível. Marco Rossi. O mesmo Marco que havia sido amante de Francesca. Marielle sentiu seu sangue gelar. Angela Rossi. Marco Rossi. Eles eram parentes? Irmãos? Ela fotografou rapidamente os documentos com seu celular e os recolocou exatamente onde os havia encontrado. Depois, correu para a biblioteca para pesquisar. Na internet, encontrou informações sobre a família Rossi, uma conhecida dinastia empresarial italiana. Angela Rossi era listada como diretora de uma empresa de importação e exportação. Marco Rossi aparecia como seu irmão mais novo, falecido em 2014 em um acidente de carro no Brasil. As peças começaram a se encaixar na mente de Marielle como um quebra-cabeças macabro. Angela era irmã de Marco, o amante de Francesca. Ela não estava ali por acaso ou por interesse em negócios. Estava ali por vingança, ou para completar algum plano que seu irmão havia começado antes de morrer. Marielle tentou ligar para Giuseppe, mas o telefone foi direto para a caixa postal. Mandou mensagens que não foram respondidas. A ansiedade crescia a cada hora que passava. Giuseppe e Angela retornaram na tarde do dia seguinte, e Marielle percebeu imediatamente que algo havia mudado entre eles. Giuseppe estava mais animado do que ela havia visto em meses, falando entusiasticamente sobre oportunidades de negócio e planos de expansão. Marielle, ele disse durante o jantar, Angela fez uma proposta incrível, uma parceria que pode triplicar os lucros da fazenda em 2 anos. Que tipo de parceria? Marielle perguntou, tentando manter a voz neutra. Exportação exclusiva para o mercado europeu. Angela respondeu no lugar de Giuseppe. Giuseppe fornecerá produtos premium e minha empresa cuidará de toda a distribuição na Europa. E o que Giuseppe precisa fazer em troca? Angela e Giuseppe trocaram um olhar que Marielle não conseguiu interpretar completamente. Giuseppe precisará viajar para a Itália para conhecer as operações pessoalmente, Angela explicou. E talvez considerar passar mais tempo lá, supervisionando pessoalmente a expansão europeia. O coração de Marielle parou. Você está considerando se mudar para a Itália? Giuseppe hesitou. É uma possibilidade, especialmente agora que... Bem, agora que você também estará seguindo seus próprios caminhos. A frieza na voz dele a atingiu como um tapa na cara. Giuseppe não estava apenas apoiando sua decisão de estudar. Estava usando sua partida como uma desculpa para reconstruir completamente sua própria vida. Entendo, Marielle disse baixinho. Após o jantar, ela pediu para falar com Giuseppe em particular. Eles caminharam até o Jardim de Rosas, o lugar onde haviam tido tantas conversas importantes. Giuseppe, preciso te contar algo sobre Angela. Marielle, ele começou com um tom de advertência. Por favor, me escute. Encontrei documentos no quarto dela. Angela é irmã de Marco, o amante de Francesca. Giuseppe parou de andar e se virou para ela. O que você disse? Ela é irmã do homem que destruiu seu casamento. Não pode ser coincidência ela aparecer aqui agora, justamente quando você estava começando a ser feliz novamente. Giuseppe ficou em silêncio por um longo momento. Marielle, você tem certeza do que está dizendo? Tenho. Fotografei os documentos. Posso provar. Giuseppe suspirou profundamente. E o que você acha que isso significa? Acho que ela está aqui para se vingar ou para completar algum plano que Marco começou antes de morrer. Ou, Giuseppe disse com uma voz estranhamente calma, ela está aqui para fazer negócios legítimos, e você está vendo conspiração onde há apenas coincidência. Giuseppe, você está me ouvindo? Ela é irmã do homem que... Eu sei quem ela é, Marielle. As palavras saíram tão baixas que Marielle quase não as escutou. Quando registrou o que Giuseppe havia dito, sentiu o mundo girar ao seu redor. Você sabe? Sei desde o primeiro dia. Angela me contou sobre Marco quando chegou. E mesmo assim, você
Você está considerando fazer negócios com ela? Giuseppe se virou para olhar a fazenda que se estendia diante deles. Angela perdeu o irmão no mesmo acidente que matou Francesca. Ela quer fazer as pazes comigo, construir algo positivo das cinzas de uma tragédia. Ou ela quer terminar o que o irmão começou. Marielle. Giuseppe se virou para ela. Você está deixando sua imaginação criar fantasias. Angela é uma empresária respeitável com uma proposta legítima. A forma como ele defendeu Angela fez Marielle perceber que estava perdendo Giuseppe de uma forma que não havia antecipado. Não era apenas por sua partida para a universidade, mas por sua própria incapacidade de confiar novamente. Você já decidiu, não foi? Ela perguntou. Sobre Angela, sobre a Itália, sobre nós. Giuseppe não respondeu imediatamente, o que foi resposta suficiente. Marielle, você é jovem, inteligente, tem a vida inteira pela frente. Eu sou um homem de 42 anos, com muitas cicatrizes. Talvez seja melhor mesmo seguirmos caminhos diferentes. As palavras atingiram Marielle como facas. É isso que você realmente quer. É o que faz mais sentido. Marielle assentiu, sentindo lágrimas queimando seus olhos. Então acho que devo partir mais cedo para São Paulo. Não há razão para esperar até março. Se é isso que você quer, é o que você quer, Giuseppe. Eu só estou facilitando as coisas. Ela se virou e caminhou de volta para a casa, deixando Giuseppe sozinho no jardim de rosas. Cada passo era uma despedida, cada respiração uma dor nova em seu peito. No dia seguinte, Marielle fez suas malas com a ajuda de Dona Antonieta, que chorava abertamente. Cara mia, tem certeza de que é isso que quer? Tenho certeza de que é o que preciso fazer, Marielle respondeu, abraçando a governanta que havia se tornado como uma mãe para ela. Giuseppe apareceu para se despedir quando o táxi chegou para levá-la à estação rodoviária. Marielle, ele disse, tomando suas mãos uma última vez. Espero que você seja muito feliz em São Paulo. Espero que você também seja feliz, Giuseppe. Com Angela ou com quem quer que escolha. Eles se olharam nos olhos por um momento que pareceu eterno, e Marielle viu algo que poderia ter sido arrependimento no rosto dele. Mas era tarde demais para arrependimentos. Se algum dia precisar de alguma coisa, ele começou. Estarei bem, ela interrompeu. Sempre estive. Marielle entrou no táxi sem olhar para trás, carregando apenas uma mala e um coração partido. Enquanto se afastava da fazenda San Giuseppe, ela jurou para si mesma que construiria uma vida em São Paulo da qual se orgulharia. Uma vida que provaria que havia sido forte o suficiente para deixar para trás o único homem que já havia amado de verdade. Mas no fundo do coração, ela sabia que parte dela sempre pertenceria àquela fazenda, àquele homem e àqueles meses que haviam sido os mais intensos e transformadores de sua vida. 15 meses se passaram desde que Marielle deixara a fazenda San Giuseppe, com o coração partido e uma determinação férrea de reconstruir sua vida longe de Giuseppe Benedetti. Em São Paulo, ela havia se destacado como uma das melhores estudantes de sua turma, equilibrando os estudos com um emprego de meio período em uma empresa de consultoria empresarial no centro da cidade. A vida na metrópole havia sido exatamente o que ela precisava. Desafios constantes, pessoas novas, oportunidades de crescimento e, principalmente, distração suficiente para não pensar constantemente no homem que havia deixado para trás. Mas algumas feridas nunca cicatrizam completamente, e Giuseppe ainda ocupava um cantinho silencioso de seu coração. Era uma manhã de sábado em maio, quando Marielle recebeu uma ligação inesperada que mudaria tudo novamente. Alô, Marielle. Aqui é Dona Antonieta. O coração de Marielle disparou ao escutar a voz familiar da governanta. Dona Antonieta, como conseguiu meu número? Giuseppe nunca jogou fora suas informações, cara mia. Escute, preciso falar com você sobre algo muito importante. Giuseppe está bem? A pergunta saiu automaticamente de sua boca. Fisicamente, sim, mas... Marielle, precisa voltar para Araras. Giuseppe está em perigo e você é a única pessoa que pode ajudá-lo. Como assim, em perigo? Aquela Angela, ela não é quem dizia ser. Descobrimos que ela tem outros planos além dos negócios. Giuseppe perdeu muito dinheiro, quase perdeu a fazenda, e agora descobriu a verdade sobre tudo.
Marielle sentou-se na beirada da cama de seu minúsculo apartamento estudantil. Que verdade! É complicado de explicar por telefone. Mas Giuseppe encontrou documentos que provam que Ângela e Marco tinham um plano de 10 anos para destruir ele financeira e emocionalmente. E há mais coisas. Coisas sobre sua família que você precisa saber. Minha família? Dona Antonieta, o que está acontecendo? Giuseppe descobriu quem realmente era seu pai, Marielle, e a conexão com a família Benedetti é muito mais profunda do que imaginávamos. Marielle sentiu o mundo girar ao seu redor. O que você está dizendo? Giuseppe tem provas de que Lorenzo era seu meio-irmão. Seu pai teve um caso com Francesca anos antes dela se casar com Giuseppe. A revelação atingiu Marielle como um raio. Se Lorenzo era seu meio-irmão, isso explicaria muitas coisas sobre a conexão imediata que havia sentido com Giuseppe, sobre a forma como ele havia se sentido compelido a ajudá-la. Giuseppe sabe disso? Ela perguntou com a voz embargada. Sabe. E foi por isso que ele te deixou partir, cara Mia. Ele pensou que seria errado se envolver romanticamente com você, sabendo dessa conexão familiar. Marielle fechou os olhos, sentindo uma mistura de raiva e compreensão. Giuseppe havia sacrificado a felicidade de ambos para protegê-la de uma situação que considerava imprópria. E Ângela? Ângela descobriu sobre essa conexão e está usando isso para chantageá-lo. Ela ameaça esposar publicamente a situação e destruir sua reputação se ele não assinar a transferência de propriedades para ela. Que propriedades? A fazenda inteira, Marielle. Ângela quer destruir Giuseppe da mesma forma que ele. Involuntariamente, destruiu a vida de Marco quando descobriu sobre o caso com Francesca. Marielle se levantou e começou a andar pelo pequeno apartamento. Onde Giuseppe está agora? Trancado no escritório há 3 dias tentando encontrar uma saída. A festa junina anual é hoje à noite, e Ângela deu um ultimato. Ou ele assina os papéis durante a festa, na frente de todos os convidados, ou ela torna pública toda a história. E por que você acha que eu posso ajudar? Porque você é a única pessoa no mundo em quem Giuseppe confia completamente. E porque vocês dois merecem a chance de serem felizes, independentemente de qualquer conexão familiar do passado. Marielle olhou pela janela de seu apartamento, vendo a agitação de São Paulo lá embaixo. Havia construído uma vida ali, estava há poucos meses de se formar, tinha um futuro promissor pela frente. Mas Giuseppe estava em perigo, e ela não poderia viver consigo mesma sabendo que não havia tentado ajudá-lo. Dona Antonieta, há ônibus para Araras hoje? Há um que chega às 5 da tarde. Estarei nele. Marielle fez a viagem de 4 horas repassando tudo o que havia acontecido desde que deixara a fazenda. Agora entendia por que Giuseppe havia mudado tanto após a chegada de Ângela, por que havia incentivado sua partida para São Paulo, por que havia parecido quase aliviado quando ela decidiu partir. Quando o ônibus chegou em Araras, Dona Antonieta a esperava na rodoviária com os olhos vermelhos de tanto chorar. Graças a Deus você veio, cara Mia, a governanta disse, abraçando Marielle com força. Giuseppe nem sabe que eu te liguei. Ele vai ficar chocado em te ver. Como ele está? Destruído. Descobriu sobre Ângela há uma semana e desde então praticamente não come nem dorme. Só fica no escritório mexendo em papéis, tentando encontrar uma brecha nos contratos. Elas se dirigiram à fazenda em silêncio e Marielle sentiu uma emoção avassaladora ao ver novamente a propriedade que havia sido sua casa por alguns dos meses mais felizes de sua vida. Tudo parecia igual, mas havia uma energia diferente no ar, uma tensão que ela podia sentir fisicamente. Ângela está aqui? Ela perguntou. Está. Se preparando para a festa como se fosse a nova dona da propriedade. Marielle respirou fundo. Onde estão os documentos que Giuseppe encontrou sobre meu pai e Lorenzo? No escritório, junto com todas as provas sobre os planos de Ângela. Preciso vê-los antes de falar com Giuseppe. Dona Antonieta a levou ao escritório, onde pilhas de papéis estavam espalhadas sobre a mesa de mogno. Giuseppe não estava ali, e Marielle aproveitou para examinar os documentos. Havia certidões, exames de DNA, cartas antigas, contratos de transferência de propriedade e até fotografias. Uma das fotos mostrava um homem que ela reconheceu imediatamente.
Seu pai, Sr. Osvaldo, muito mais jovem, ao lado de uma mulher que claramente era Francesca Benedetti. Os exames de DNA confirmavam que Lorenzo era filho de Osvaldo Albuquerque, não de Giuseppe. As datas indicavam que o caso havia acontecido 2 anos antes do casamento de Francesca com Giuseppe. Havia também documentos que mostravam que Angela havia forjado vários contratos de exportação, desviado dinheiro da empresa e manipulado Giuseppe a assinar procurações que, na verdade, transferiam poderes sobre suas propriedades para ela. Meu Deus! Marielle murmurou, percebendo a extensão da traição. Impressionante, não é? Uma voz feminina disse atrás dela. Marielle se virou e viu Angela parada na porta do escritório, elegantemente vestida para a festa junina, com um vestido que custara claramente mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. Angela, Marielle disse, tentando manter a voz firme. A namoradinha que volta para salvar o dia. Angela riu com desdém. Que romance adolescente! Giuseppe ficará encantado em saber que sua querida Marielle voltou justamente quando ele mais precisa de uma princesa salvadora. Pelo que vejo aqui, quem precisa ser salva é você. De si mesma. Angela se aproximou da mesa e folheou alguns dos documentos. Giuseppe me subestimou. Pensou que eu era apenas uma empresária oportunista querendo fazer negócios. Não imaginou que eu passaria 2 anos planejando a destruição completa de tudo que ele ama. Por quê? Marielle perguntou genuinamente. Seu irmão morreu em um acidente. Giuseppe não teve culpa nisso. Não teve? Angela riu amargamente. Giuseppe humilhou meu irmão descobrindo sobre o caso com Francesca. Marco veio para o Brasil para conquistar Francesca e levar Lorenzo para a Itália. Era um plano perfeito até que Giuseppe começou a desconfiar. Então vocês realmente estavam planejando roubar o filho dele. Lorenzo não era filho dele. Era filho do contador idiota que trabalhava para a empresa dos Morais. Mas Giuseppe nunca soube disso porque meu irmão morreu antes que pudéssemos executar o plano completamente. Marielle percebeu que Angela não sabia que Giuseppe havia descoberto a verdade sobre a paternidade de Lorenzo. E agora você quer terminar o que seu irmão começou. Exatamente. Giuseppe ficará sem nada como meu irmão ficou. Sozinho, humilhado e destruído. E se eu te dissesse que Giuseppe já sabe que Lorenzo não era filho dele? Angela parou de sorrir. Isso é impossível. Os exames de DNA estão aqui na mesa. Giuseppe mandou fazer há 6 meses. Angela examinou rapidamente os papéis e seu rosto empalideceu. Ele sabe de tudo. Sobre seu pai ser o verdadeiro pai de Lorenzo. Sobre você ser irmã de Marco. Sobre os contratos falsos. Sobre o dinheiro desviado. Tudo. Então por que ele não me denunciou? Porque Giuseppe é um homem honrado que ainda acreditava que você poderia ter algum motivo decente para estar aqui. Naquele momento, Giuseppe apareceu na porta do escritório. Ele estava visivelmente abatido, mais magro do que Marielle se lembrava, com olheiras profundas e uma expressão de cansaço que partiu seu coração. Quando viu Marielle, Giuseppe parou completamente, como se estivesse vendo um fantasma. Marielle? Como... Dona Antonieta me ligou, ela explicou. Contou sobre Angela e sobre Lorenzo ser meu meio-irmão. Giuseppe fechou os olhos com dor. Eu ia te contar quando descobri, mas você já havia partido para São Paulo e pensei que seria melhor. Deixar que eu continuasse sem saber da verdade? Proteger você de uma situação complicada. Angela observava a cena com crescente nervosismo. Como é tocante essa reunião familiar, mas tenho um cronograma a cumprir. Giuseppe, os convidados estão chegando para a festa e você tem uma transferência de propriedade para assinar. Giuseppe se virou para Angela com uma determinação que Marielle não havia visto antes. Angela, já que Marielle está aqui e agora conhece toda a verdade, acho que é hora de você também conhecê-la. Do que está falando? Giuseppe pegou um envelope lacrado da gaveta da mesa. Ontem recebi os resultados de uma investigação particular que contratei. Descobri algo muito interessante sobre a morte de seu irmão. Angela ficou visivelmente tensa. O que você quer dizer? Marco não morreu em um acidente, Angela. Ele foi assassinado. O silêncio no escritório era ensurdecedor.
Marielle observava a cena com choque crescente. Isso é mentira, Angela disse, mas sua voz tremia. Os freios do carro foram cortados. A polícia na época classificou como acidente, porque alguém pagou para abafar o caso. Giuseppe abriu o envelope e retirou fotografias e documentos. Alguém que descobriu sobre o plano de Marco e Francesca e decidiu eliminá-los antes que pudessem fugir com Lorenzo. Angela estava claramente em pânico agora. Quem? Marcos, o sócio que eu despedi no ano passado. Ele descobriu que Marco era seu irmão e que vocês estavam planejando me destruir. Decidiu eliminar a ameaça para proteger sua posição na empresa. Marielle percebeu que todos os fios da trama finalmente estavam se conectando. Marcos matou Marco e Francesca? Sim, Giuseppe confirmou. E tem vivido com esse segredo há 10 anos. Angela, você passou 2 anos planejando vingança contra a pessoa errada. Angela desabou numa cadeira, o peso da revelação destruindo completamente seus planos de vingança. Marcos, ele sabia que eu era irmã de Marco? Soube desde o primeiro dia que você chegou aqui. Ele me ligou várias vezes tentando me convencer a não fazer negócios com você. Onde ele está agora? Angela perguntou em voz baixa. Fugiu do país há 3 meses, quando soube que eu havia contratado um detetive para reinvestigar a morte de Francesca. Angela começou a chorar, toda sua compostura e elegância se desfazendo diante da verdade que acabava de descobrir. Giuseppe se virou para Marielle. Sinto muito que você tenha que presenciar isso, mas você merecia saber toda a verdade. Giuseppe, Marielle disse, aproximando-se dele, você realmente achou que a conexão familiar entre nós tornaria nossa relação inadequada? Giuseppe baixou os olhos. Lorenzo era tecnicamente seu meio-irmão. Pensei que seria estranho, impróprio. Giuseppe, Marielle tomou suas mãos. Lorenzo morreu quando tinha 4 anos. Eu nunca nem soube que ele existia. E mesmo que soubesse, isso não mudaria nada sobre o que sinto por você. Mas não amas. Você não é meu padrasto, eu não sou sua enteada, e não há nenhuma relação familiar entre nós. A única conexão que importa é que nos amamos. Giuseppe a olhou nos olhos pela primeira vez desde que ela havia chegado. Marielle, você tem certeza? Porque se voltarmos a ficar juntos, não quero que se arrependa mais tarde de ter abandonado seus estudos por minha causa. Quem disse que vou abandonar meus estudos? Marielle sorriu. Você pode não saber, mas existem universidades excelentes em Campinas, a apenas 1 hora daqui. Posso terminar meu curso e continuar vivendo com você. Você faria isso? Giuseppe, passei 15 meses em São Paulo construindo uma vida nova, mas descobri que uma vida sem você não é uma vida que eu quero viver. Giuseppe a envolveu em seus braços e a beijou com toda a saudade e amor reprimidos durante mais de 1 ano de separação. Angela, ainda sentada e chorando, interrompeu o momento. Giuseppe, sinto muito. Por tudo. Você tem razão em me odiar. Giuseppe se virou para ela. Não te odeio, Angela. Sinto pena de você. Passou 2 anos de sua vida planejando uma vingança baseada em mentiras. O que vai fazer comigo? Vai me entregar para a polícia? Giuseppe olhou para Marielle, que assentiu compreensivamente. Vou te dar uma escolha. Pode devolver todo o dinheiro que desviou, assinar um documento confessando suas tentativas de fraude e sair do Brasil para nunca mais voltar. Ou pode enfrentar um processo criminal que provavelmente resultará em prisão. Angela não hesitou. Vou devolver o dinheiro e partir. 1 hora depois, Angela havia assinado todos os documentos necessários, transferido o dinheiro desviado de volta para as contas de Giuseppe e partido para o aeroporto em um táxi, levando apenas a bagagem que havia trazido 2 meses antes. Giuseppe e Marielle ficaram sozinhos no escritório, olhando um para o outro como se estivessem se conhecendo novamente. Então, Giuseppe disse com um sorriso tímido, gostaria de me acompanhar à festa junina? Desta vez como minha namorada oficial, sem segredos, sem mal-entendidos e sem prazo de validade. Adoraria, Marielle respondeu, mas tenho uma condição. Qual? Da próxima vez que descobrir algo importante sobre nós, me conta antes de tomar decisões sozinho sobre nosso futuro. Giuseppe riu, e foi o primeiro riso genuíno que Marielle havia escutado dele em muito tempo.
prometo. A festa junina daquele ano foi a mais memorável da história da fazenda San Giuseppe. Giuseppe anunciou publicamente que Marielle havia voltado para ficar e que eles se casariam na festa junina do ano seguinte. Dona Antonieta chorou de alegria e os funcionários da fazenda comemoraram como se fosse uma vitória pessoal de todos eles. Afinal, haviam assistido Giuseppe definhar durante o ano sem Marielle e sua felicidade era contagiante. Durante a festa, Tiago e Débora apareceram inesperadamente, mas desta vez sem drama. Tiago, agora claramente mais maduro e responsável, se aproximou de Marielle e Giuseppe. Marielle, quero pedir desculpas novamente e também agradecer, ele disse. Agradecer? Se eu não tivesse sido um covarde idiota, você nunca teria conhecido Giuseppe e nunca teria sido verdadeiramente feliz. Débora, carregando um bebê no colo, confirmou. Tiago está certo. Nós não éramos feitos um para o outro, Marielle. Você merece muito mais do que eu algum dia merecer. Giuseppe colocou o braço ao redor de Marielle. O passado é passado. Hoje celebramos o futuro. A festa se estendeu pela madrugada, mas Giuseppe e Marielle se retiraram por volta da meia-noite para caminhar pelos jardins que haviam testemunhado tantos momentos importantes de sua história. Giuseppe, Marielle disse, parando próximo à fonte de mármore onde haviam conversado tantas vezes, há uma coisa que eu nunca te perguntei. Qual? Por que você realmente se levantou naquela igreja no dia do meu casamento? A verdade. Giuseppe pensou por um momento antes de responder. Porque quando vi você ali humilhada e sozinha, tive certeza absoluta de duas coisas. Primeiro, que nenhuma mulher merecia passar por aquilo. E segundo, que havia algo em você que mudaria minha vida para sempre. Você sabia disso na hora? Sabia. Não entendia racionalmente, mas sabia no coração. E estava certo. Estávamos certos, Giuseppe corrigiu, porque você também mudou minha vida. Eles caminharam até a capela da fazenda, uma pequena construção centenária onde os avós de Giuseppe haviam se casado. A lua cheia iluminava o caminho de pedras que levava à entrada. É aqui que quero me casar com você, Marielle disse. Na festa junina do ano que vem? Na verdade, Marielle sorriu misteriosamente. Estava pensando em algo mais cedo. Giuseppe a olhou com surpresa. Quão mais cedo? Que tal na festa junina de hoje mesmo? Technically, ainda são 2 da manhã de sábado. Giuseppe riu. Marielle, você está falando sério? Completamente. Padre Antônio está aqui na festa. Dona Antonieta pode ser nossa testemunha. E eu não quero esperar mais um ano para me tornar sua esposa oficial. Giuseppe a pegou no colo e a girou no ar. Você tem certeza absoluta? Nunca tive certeza de nada mais na minha vida. E foi assim que, às 3 da madrugada de um sábado, na pequena capela da fazenda San Giuseppe, Giuseppe Benedetti e Marielle Albuquerque se casaram numa cerimônia íntima com apenas Padre Antônio e Dona Antonieta como testemunhas. O casamento foi simples, mas perfeito. Marielle vestia ainda o vestido azul celeste da festa junina, e Giuseppe usava sua camisa xadrez e suspensórios. Não havia flores elaboradas ou decorações sofisticadas, apenas 2 pessoas que haviam encontrado o amor verdadeiro depois de quase perdê-lo para sempre. Quando o Padre Antônio os declarou marido e mulher, Giuseppe beijou Marielle sob a luz da lua que entrava pelas janelas antigas da capela, e ambos souberam que finalmente estavam onde sempre deveriam estar. 5 anos depois, Giuseppe e Marielle eram donos não apenas da fazenda original, mas de um império agrícola que se estendia por 3 estados. Marielle havia se formado em administração de empresas e se tornado sócia integral nos negócios, trazendo inovações e eficiência que multiplicaram os lucros da empresa. Eles tinham 2 filhos, Lorenzo Giuseppe, de 3 anos, nomeado em homenagem ao menino que havia conectado suas famílias de forma tão inesperada, e Francesca Antonieta, de 1 ano, cujo nome honrava tanto a primeira esposa de Giuseppe quanto a governanta que havia se tornado a avó adotiva das crianças. A festa junina anual da fazenda San Giuseppe havia se tornado um evento regional, atraindo milhares de visitantes todos os anos. E todos os anos, no final da festa, Giuseppe e Marielle
renovavam seus votos na pequena capela onde haviam se casado naquela madrugada mágica. Dona Antonieta, agora com mais de 70 anos, mas ainda ágil e carinhosa, sempre chorava durante a cerimônia de renovação, lembrando-se da jovem de vestido de noiva humilhada que Giuseppe havia trazido para casa anos atrás. Na festa junina de 2030, quando Marielle completou 25 anos e Giuseppe 52, eles fizeram um anúncio especial para todos os convidados. Estavam criando uma fundação para ajudar jovens mulheres que haviam sofrido traições ou humilhações públicas, oferecendo bolsas de estudo e apoio emocional para que pudessem reconstruir suas vidas. O verdadeiro amor sempre encontra um caminho para transformar a dor em alegria, as lágrimas em sorrisos e os finais tristes em novos começos. Marielle, ao lado dele no palco montado nos jardins da fazenda, segurou sua mão e acrescentou: "E às vezes, o maior presente que podemos receber da vida é descobrir que nossa maior humilhação foi apenas o disfarce que o destino usou para nos levar ao encontro de nossa verdadeira felicidade." O público aplaudiu emocionado, e as bandeirinhas coloridas balançaram suavemente na brisa noturna, testemunhando mais uma festa junina na fazenda San Giuseppe, onde o amor havia vencido todas as adversidades e criado uma família que seria lembrada por gerações futuras. Às vezes, Giuseppe disse em seu discurso naquela noite: "O que parece ser o fim de nossa história é apenas o fim do primeiro capítulo." Enquanto a festa continuava pelos jardins iluminados, Giuseppe e Marielle se retiraram para a varanda da casa principal, observando a celebração que acontecia em sua propriedade e refletindo sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. "Algum arrependimento?" Giuseppe perguntou, abraçando Marielle por trás, enquanto observavam os convidados dançando quadrilha nos jardins. "Apenas um," Marielle respondeu, recostando-se contra o peito do marido. "Qual? Que demorou tanto tempo para encontrarmos um ao outro." Giuseppe riu e beijou seus cabelos, que agora chegavam até os ombros e brilhavam sob as luzes da festa. "Talvez tenhamos encontrado exatamente no momento certo, quando ambos estávamos prontos para amar de verdade." "Talvez você tenha razão." Eles ficaram ali abraçados na varanda, observando a festa que continuaria até o amanhecer, sabendo que haviam construído não apenas uma vida juntos, mas um legado de amor que inspiraria outras pessoas a acreditar que os finais felizes realmente existem, mesmo depois das maiores tempestades. O perfume das rosas do jardim se misturava com o aroma da pamonha e do quentão, criando a fragrância única das festas juninas da fazenda San Giuseppe, onde uma jovem humilhada no altar havia encontrado não apenas refúgio, mas o amor verdadeiro de sua vida. E assim, sob as estrelas do interior paulista, com o som das sanfonas ecoando pelos campos de café, Giuseppe e Marielle Benedetti continuaram sua história de amor, provando que, às vezes, precisamos nos perder completamente para encontrar exatamente onde sempre deveríamos estar. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marielle e Giuseppe tenha tocado seus corações e mostrado que, mesmo nos momentos mais dolorosos de nossas vidas, o destino pode estar preparando algo extraordinário para nós. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes que exploram o poder transformador do amor verdadeiro. Encontrem essas narrativas aqui ao lado, clicando no vídeo sugerido. Se gostaram desta história, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que celebram a complexidade e a beleza das relações humanas. Não percam nossos próximos conteúdos e nos contem nos comentários de que cidade estão ouvindo essa história. Como Marielle e Giuseppe nos ensinaram através de sua jornada, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho para transformar as cicatrizes do passado em promessas de um futuro extraordinário. Até nossa próxima história, e que suas próprias jornadas sejam abençoadas com o mesmo amor transformador que uniu essa família extraordinária.